Deixa eu te fazer uma pergunta, mas vai ficar só aqui entre nós, tá? Eu não vou falar pra ninguém, você também não vai falar, mas eu queria que você fosse muito sincero. Na sua opinião, quem é mais santo? A pessoa que está na igreja ou a pessoa que está fora da igreja? Essa pergunta ela é mais complicada do que parece, hein? Porque você pode ser que pense assim, se eu falar que quem está na igreja, mas tem tanta gente que está na igreja que faz cada falcatrua. Por outro lado, se eu falar que quem está fora da igreja, então para que existe igreja? E se não houvesse igreja, imagina como é que as coisas não seriam, né? Se não houvesse ninguém dizendo que é preciso perdoar, que é preciso amar. Se tendo já é difícil, imagina se não tivesse. Pergunta complicada, né? Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e te dou as boas-vindas para mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo. De início, eu já aviso o seguinte, nós temos trilha sonora hoje nesse vídeo, porque, você sabe, a gente vive aqui no Santuário das Almas num lugar de muito movimento, muito barulho, então, polícia passando, tinha um pessoal tocando um samba que estava até bem bom, né, ali embaixo, quase que eu desci, né, mas fiquei por aqui mesmo. Então, se tiver uns efeitos especiais aí, vocês não reparem, tá? Estamos começando mais esse vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo, já chegando ao 26º domingo do tempo comum. O Evangelho proposto para nossa reflexão é Mateus 21, se quiser dar pausa no vídeo para procurar na Bíblia, né? Então é Mateus 21, de 28 a 32. Mateus 21, de 28 a 32. Dá tempo de você ir lá, pegar a Bíblia ou pegar uma liturgia diária para poder acompanhar. Acho que era interessante você ir lendo junto. Pois bem, essa passagem que nós ouviremos dessa vez, digamos assim que é um certo desdobramento daquilo que ouvimos na semana passada, né? Vocês devem se lembrar que a gente ouviu Jesus contando a parábola daquele pessoal que foi contratado para trabalhar numa plantação de uva. Uns foram contratados para começar a trabalhar às 6 da manhã e outros às 5 da tarde. Esses últimos trabalharam só 1 hora, os outros trabalharam o dia todo. Na hora de receberem um pagamento, o patrão paga exatamente a mesma quantia para todo mundo, não importando se trabalhou 1 hora só, se trabalhou 8 horas, né? E a gente fica estranhando essa atitude, mas logo entendemos que essa parábola não é um tratado de direito trabalhista, né? É uma história para explicar como é que é o reino de Deus. A vinha, eu tô falando essa informação porque ela vai voltar hoje, tá? Então vamos frisar isso. A vinha para Jesus, a plantação de uva, é um símbolo daquilo que é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Já falamos em outras ocasiões, muitas ocasiões, e continuaremos a falar disso o tempo todo, porque Jesus falava o tempo todo do reino, né? Reino de Deus, repito, não é simplesmente aquilo que acontece com a gente depois da morte. Não é uma situação que está longe, impossível, que está obscuro, que a gente nem entende direito o que é. O reino de Deus é essa proposta de mundo novo que Jesus veio nos trazer. Uma proposta, um convite de um jeito de viver, um jeito de se comportar, que é o jeito que ele mesmo se comportava. Uma proposta de mundo novo que se baseia na vivência do amor, da misericórdia, do respeito, de um respeito que parte da gente e que não espera receber nada em troca. Fazer o bem, fazer a caridade, mesmo que o outro não nos faça o bem de volta e não nos faça a caridade em troca. Se nós conseguíssemos viver isso
em sociedade, imagina que mundo diferente viveríamos, um mundo novo, né? Um mundo muito melhor. Nós cremos de Jesus, quem nos ensinou e nos anunciou isso, que esse reino de Deus é uma realidade que começa aqui. Depende de nós irmos fazendo a nossa parte, irmos nos convertendo, mudando as nossas atitudes, os nossos sentimentos. E aí o reino de Deus começa a acontecer aqui, e um dia que só o Pai do céu conhece, esse reino vai se alastrar pelo mundo inteiro. Toda a humanidade vai aprender a viver no amor, e toda a maldade, todo o egoísmo vai ser finalmente queimado, como o próprio Jesus fala em uma parábola, né? Queimado pelo amor de Deus, né? Então o reino de Deus é essa coisa que um pouco já, um pouco ainda não, né? Estamos nessa tensão, mas seguir Jesus Cristo é buscar viver os valores desse reino. A vinha é um símbolo do reino de Deus. Jesus convida a entrarmos, a trabalharmos nessa vinha. Foi o que ouvimos semana passada. Alguns foram chamados para trabalhar nessa vinha, né, para entrar nesse reino, para tentar viver os valores desse reino desde cedo, desde a primeira hora da vida, outros já depois. Mas no final das contas, todos, ao vivermos esses valores, começamos a receber o nosso pagamento já aqui, nessa vida. Quem vive os valores do reino aqui, agora, já está sendo mais feliz. Quem vive no amor, quem vive na misericórdia, já é mais leve, já é mais doce. De azedume o mundo já está cheio, né? A morte, a eternidade, vai simplesmente perpetuar aquilo que já começamos a viver aqui. Se vivíamos o reino, se vivíamos o amor, a misericórdia, a leveza, a alegria, que são frutos do Espírito, né? Aí nossa eternidade será alegre, será leve. Se pelo contrário não fizermos esse esforço de tentar mudar e fomos nos fechando no egoísmo, assim será a nossa eternidade, né? Será infernal. Bom, postas essas coisas, vamos ver o que Jesus hoje vem falar sobre vinha novamente, né? Mas para entender melhor a parábola, é bom a gente fazer o contexto, porque esses dois textos, né, o da semana passada e o de hoje, 26º domingo do tempo comum, eles não estão na Bíblia coladinhos um com o outro, estão distantes. Então o que a gente está ouvindo hoje já aconteceu depois daquilo que Jesus falou semana passada. Em que momento da caminhada Jesus contou isso que ouviremos? A história do Evangelho de Mateus é uma linha do tempo, né? Começa lá com a história do nascimento de Jesus, aí vem o batismo de Jesus, ele começa a pregar ali na região dele, na Galileia, que era uma região mais afastada da capital, né? E depois ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, acontece o episódio da entrada lá com o Domingo de Ramos, né? Logo que ele entra, ele vai lá para o templo de Jerusalém e expulsa o pessoal que estava vendendo coisa dentro do templo. Essa passagem você deve se lembrar. E aí ele começa a pregar em Jerusalém, começa a pregar na capital. E é essa pregação que acaba desembocando na prisão de Jesus, na sua tortura, no seu assassinato e, no final das contas, na sua ressurreição. O momento em que Jesus pronuncia as palavras que ouviremos hoje é pouco depois de ele ter purificado o templo, de ter expulsado os vendedores. Quer dizer, já está mais ou menos caminhando para o final do Evangelho, né? Ele já tinha chegado em Jerusalém, já tinha sido acolhido com os ramos, aquela coisa toda que a gente lembra, né? Já tinha limpado o templo e Jesus já estava começando a pregar em Jerusalém. Como era Jerusalém no tempo de Jesus? Isso também é interessante para a gente entender melhor a parábola. Muito embora o país onde Jesus nasceu, né, fosse um país de vida modesta,
Havia muitos pobres, é verdade, mas tinha uma certa estabilidade modesta, né? Não sobrava nada. Muito embora o nível de vida não fosse de riqueza para todo mundo, Jerusalém tinha um polo de riqueza. Eu estou falando do templo. Esse templo mesmo que Jesus entrou e expulsou os vendedores lá de dentro. Ali havia uma situação bastante complicada e bastante multifacetada. Eu vou dizer qual é. O lugar que Jesus nasceu, a terra de Israel, era um lugar que era governado pelos romanos naquele tempo. Havia o Império Romano que tinha dominado a terra que Jesus nasceu e cresceu e pegou. Porém, além dessa dominação de fora, os romanos mantinham um exército lá para tentar manter a ordem, para que o povo não se revoltasse contra os próprios romanos. Os romanos cobravam impostos deles. Mas ao mesmo tempo havia também autoridades que não eram romanos, eram autoridades do povo judeu mesmo, que continuavam a viver naquela terra e continuavam a exercer a sua autoridade. O povo de Israel tinha uma organização que dava uma profunda autoridade aos seus líderes religiosos. O que eu quero dizer com isso? O pessoal que trabalhava no templo em Jerusalém era um pessoal que também tinha muito poder, tinha muita influência, tinha dinheiro e também mandava em muita coisa. Não podiam mandar em tudo, porque os romanos que eram os que tinham a palavra final. Mas esse pessoal do templo era um pessoal relativamente poderoso. Eu disse que era uma situação multifacetada por causa do seguinte. A gente já falou aqui numa outra ocasião a diferença entre sinagoga, as sinagogas no plural, porque havia muitas, e o templo no singular, porque era um só em Jerusalém. A função das sinagogas era ser nas vilas, nas cidades, nos bairros, serem casas em que um homem adulto tinha a autonomia, tinha o poder, por assim dizer, de ler a palavra de Deus aos sábados, lia-se um trecho da palavra de Deus aos sábados, e esse trecho da palavra de Deus era explicado para o povo ali na sinagoga. Se faziam algumas orações e pronto, acabou. Era essa a função da sinagoga. Ser um lugar, vamos dizer assim, de celebração da palavra de Deus. O templo, por sua vez, era um só, não tinha um em cada canto, era só um, em Jerusalém. E ali era o centro da religião. É como se fosse, com muitas aspas, o Vaticano, né? Pois bem, e o que se fazia no templo? O povo entendia, até pelo que a gente lê no Antigo Testamento, né, que o templo era a casa de Deus. Deus morava ali, era como se fosse o apartamento de Deus. E continuamente, todos os dias, se ofereciam diante da casa de Deus sacrifícios de animais. Matava-se o animal e queimava-se a carne diante do templo, né, da casa de Deus. O objetivo desses sacrifícios eram vários. Alguns eram pelo perdão dos pecados, outros eram para atrair as bênçãos de Deus, e alguns eram sacrifícios que eram prescritos, né? Todos os dias tinha que acontecer para que Deus fosse homenageado. Era a maneira como se entendia. Os sacerdotes, né, eram aqueles que cuidavam do templo. Não tinha um sacerdote em cada sinagoga, não. Sacerdotes só serviam o templo lá em Jerusalém. Nas sinagogas eram pessoas que não eram sacerdotes, né? Eram leigos, por assim dizer. Só que tem uma questão que é muito delicada, que é o seguinte. Se a gente for ler no Antigo Testamento, quando Deus instituiu o templo, quando o povo de Israel chegou na Terra Santa, ficou combinado o seguinte: eram 12 tribos que iriam dividir a terra
e cada um ia ficar numa porção de terra. Mal comparando, como nós temos os estados no Brasil, né? Israel seria dividido em pedaços de terra e que cada pedaço ia morar uma tribo, certo? Uma porçãozinha do povo. Mas os filhos de Levi, a tribo de Levi, não iria receber terra nenhuma, porque eles ficariam responsáveis do templo que seria construído em Jerusalém. Então a porção deles, a herança deles não ia ser terra, a porção deles ia ser Deus mesmo, né? Mas se eles não tinham terra para plantar, para cultivar, para criar gado, que seja, então como é que eles iam sobreviver, né? Se eles iam só se dedicar a cuidar do templo? Então as outras tribos iriam dar uma porçãozinha daquilo que colhiam, daquilo que recebiam, para o templo, aí a origem do dízimo, né? Para que o templo se mantivesse e para que os sacerdotes que viviam em função do templo, não tinham tempo para cultivar nada, os sacerdotes então poderiam se alimentar daquilo. Iriam viver, portanto, modestamente, não iria faltar nada, mas também não iriam enriquecer. Essa é a ideia original, certo? Mas o que aconteceu com o tempo até chegar a época de Jesus? Isso aí que eu estou contando foi combinado muitos séculos antes de Jesus, né? No tempo de Jesus a coisa já tinha degringolado fazia tempo. De maneira que os sacerdotes arrumaram um jeito de começar a enriquecer. Triste essa época em que os ministros de Deus se enriqueciam, né? Às custas do povo. Bom, enfim, esse é outro assunto. Hoje em dia a arqueologia dá notícias de que o templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, era uma coisa absurdamente bela. Era muito bonito, mas também muito luxuoso. Então, uma das coisas que chama atenção é que, muito embora o Antigo Testamento dissesse que os sacerdotes do templo iriam viver modestamente, iam ter o necessário para viver, né? Não com luxo, mas teriam o necessário para viver, a arqueologia dá notícias de que ao redor do templo em Jerusalém, hoje as escavações que foram feitas dão conta de que há várias mansões, casas muito grandes, casas de alvenaria, né? Num tempo que muitas das casas de Israel eram feitas de material muito mais simples, não eram cobertas de telhas, por exemplo, eram cobertas de palha. As casas dos sacerdotes eram cobertas de telha, tinham mosaicos no chão, eram casas mais luxuosas, né? Então tinha uma elite sacerdotal que enriqueceu ao redor do templo. Não eram todos os sacerdotes. Tinha um sacerdote, uma classe sacerdotal que era mais pobre. Haja vista que os parentes de Jesus, Isabel e Ana, né? Zacarias e Isabel, Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote. Só que ele nem morava em Jerusalém, ele morava na Judéia, ele tinha que andar para chuchu para chegar em Jerusalém. Então tinha uma parte dos sacerdotes que eram sacerdotes pobres, né? Mas tinha uma elite sacerdotal que morava em Jerusalém, que morava ao redor do templo, que se enriqueceu, e aquela riqueza foi passando de família para família. O próprio templo era um lugar muito luxuoso, né? Tem um historiador que me fugiu o nome agora, da época de Jesus, que dizia que quem não tinha visto o templo em Jerusalém não tinha visto luxo na vida, não tinha visto beleza, porque de longe aquela montanha que ficava o templo resplandecia, porque o templo era todo de mármore polido, né, branco, de outras pedras polidas, e a fachada do templo tinha placas douradas, né, placas de folha de ouro, e a hora que o sol levantava, aquilo batia e resplandecia, né? Então por que eu estou falando disso tudo? Um povo pobre vai e oferece seus sacrifícios no templo, paga para os sacerdotes. O povo é pobre, mas os sacerdotes são ricos. Os sacerdotes têm muito poder. São esses que Jesus se enfrenta, porque considerava isso uma afronta ao povo
e ao Deus do povo, né? Porque não era esse o projeto original. Então vamos imaginar a cena. Jesus chega no templo e encontra aquela confusão toda, que a gente já refletiu isso no domingo, que foi esse evangelho da expulsão dos vendilhões do templo. E foi até explicado um pouco isso tudo que eu já disse. Mas tem um fenômeno interessante. Jesus, ao chegar em Jerusalém, depois que ele fez isso, ele começa a pregar na cidade de Jerusalém. Os sacerdotes, alguns já tinham ouvido falar de Jesus, porque Jesus não pregou a maior parte do tempo em Jerusalém. Lembrem disso, ele pregava lá na Galileia, longe, pregava no interior, não pregava na capital. Alguns sacerdotes já tinham ouvido falar de Jesus, mas muitos não tinham ainda. E os sacerdotes tinham o costume de ir num lugar do templo, num dos pórticos do templo, chamado Pórtico de Salomão, iam lá de vez em quando para discutir teologia, por assim dizer, discutir os altos assuntos sobre a palavra de Deus, sobre as leis, e também ali se discutir um pouco os rumos da capital e da nação. Esse lugar, o Pórtico de Salomão, o texto que nós vamos ouvir, Jesus parece que estava por ali. Então imagina a cena. Um moço do interior, filho de carpinteiro, e que ele próprio já tinha trabalhado como carpinteiro também. Chega com uma roupa surrada. O jeito dele falar tinha sotaque, o sotaque do interior, não era o sotaque da capital. Pode ser até que ele falasse de um jeito um pouco errado, né? Gramaticalmente falando. Chega no templo, ele acostumado com a casinha em que nasceu, ou melhor, em que cresceu, e as casinhas em que ele frequentou na Galileia, de terra batida, cobertas de palha, de um cômodo só, onde as pessoas para dormir estendiam esteiras e dormiam sobre a esteira. De repente está lá nesse lugar cercado de mansões que tinham fontes dentro, que tinham vários quartos, que tinham servos. Chega no templo tudo de mármore polido. Imagina as pessoas que deviam frequentar, como é que se vestiam esses sacerdotes, né? Gente perfumada, gente elegante, com roupas bem cortadas, limpas, e ele vindo de viagem com a roupinha surrada dele. Se senta perto do Pórtico de Salomão, seus discípulos o acompanhavam com certeza, e Jesus ouve os mestres da lei falarem. Com certeza Jesus começou também imediatamente a pregar e mostrar o seu ponto de vista e anunciar aquilo que ele vira e mexe chama de reino de Deus. E nisso também é denunciar as incoerências daquele sistema. Como é que as pessoas podiam falar em nome de Deus, de um Deus que quer a vida do povo, mas ao mesmo tempo explorar esse mesmo povo? Não estava certo, né? Jesus mesmo testemunhava disso. O que acontece em seguida é o que o Evangelho nos registra. Os sacerdotes perguntam para Jesus: com que autoridade você vem falar essas coisas para a gente? Né? Como quem diz, quem que esse pobretão pensa que é, esse pé rapado? Olha quem você é, olha quem nós somos, cadê seus diplomas? Se é mestre em Sagrada Escritura, se é doutor em alguma coisa, cadê? Por que você está falando desse jeito com a gente? E a pergunta que eles fazem, isso está em Mateus 21 mesmo, só que um pouquinho antes do texto que a gente vai ler, né? Eles perguntam com que autoridade você faz isso, e Jesus fala assim: eu vou dizer, mas se vocês me responderem com que autoridade João Batista batizava. Aí eles se viram numa sinuca de bico, né? João Batista é o primo de Jesus, né? Veio antes dele. Eles pensaram entre si, o Evangelho registra isso. Eles pensaram assim: bom, se nós dissermos que João Batista vinha de Deus, ele vai perguntar pra gente por que a gente matou ele. Mas se nós dissermos que ele não vinha de Deus, o povo vai vir para cima da gente, porque o povo acreditava que João Batista era profeta. Aí eles viram para Jesus e falaram assim: a gente não sabe qual era a autoridade de João Batista. Aí Jesus responde para eles assim: então tá bom, se vocês não vão falar, eu também não vou dizer de onde que vem minha autoridade. Quer dizer, um humor inglês, né? Um humor fino. Pois bem, em seguida disso, Jesus começa a parábola que nós ouviremos. Eu vou ler rapidamente o que Jesus disse para eles. É o Evangelho deste domingo. Que vos parece?
Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Respondeu-lhe: Sim, senhor, mas não foi. Depois foi dizer ao segundo, e este respondeu: Não quero. Mas logo arrependeu-se e foi. Qual dos dois cumpriu a vontade do Pai? Os fariseus, os mestres da lei, responderam: O último. E Jesus lhes disse: Eu vos asseguro que os coletores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus, porque veio João ensinando o caminho da honradez e vós não crestes nele, ao passo que os coletores de impostos e as prostitutas creram. E vós, mesmo depois de ver isso, não vos arrependestes nem crestes nele. O texto que eu li é o da Bíblia do Peregrino, tá um pouquinho diferente da liturgia diária. Mas depois disso tudo que eu falei, né, Jesus apresenta mais uma parábola falando sobre a vinha, né, e de um pai, que naturalmente é Deus, que tem 2 filhos. Um dos filhos, o pai pede para ir trabalhar na vinha. Esse filho, vamos chamar assim, diz que não vai, mas no final das contas acaba indo. E o outro diz que vai, mas não vai coisa nenhuma. O que essa parábola pode nos ensinar e o que isso tem a ver com aquilo que Jesus estava ensinando e que a gente veio refletindo até aqui? Esse pessoal, os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, eles acreditavam que simplesmente pelo fato de serem sacerdotes, simplesmente pelo fato de serem membros do povo de Deus, de serem de Israel, automaticamente eles tinham o bem-querer de Deus. Automaticamente eles tinham a aprovação de Deus para tudo aquilo que eles viessem a fazer. Quase como se dissessem assim: nós já estamos salvos, já está tudo certo para a gente, simplesmente pelo fato de a gente ser quem a gente é. Quase que fosse como uma carteirada divina, né? Ao passo que os outros, que eventualmente não podiam ir para Jerusalém porque não tinham condições de custear uma viagem, que não podiam fazer os sacrifícios que o pessoal lá de Jerusalém fazia, que não conseguia dar o dízimo totalmente porque às vezes faltaria até para a pessoa comer, pessoas que caíram em situação de prostituição ou que no desespero por ter algo para comer, para ter um ganha-pão, começaram a trabalhar para o Império Romano como coletores de impostos, que era uma profissão execrada, né, por Jerusalém, né, porque estavam colaborando com o dominador. Ao passo que essas pessoas, essa outra classe de pessoas, era vista como gente maldita, né? No Evangelho de João tem uma passagem que eu sempre gosto de lembrar, que os doutores da lei dizem: esta gente é maldita porque não conhece a lei. Mas por que não conhece a lei? Porque não tinha condições, não podia ser lhes imputada uma culpa de uma coisa que eles sequer conheciam, porque não tinham acesso, né? Então tinha um sistema muito desigual. Um pessoal que se achava mais justo, mais santo e mais eleito, que vivia na barra do templo e que tinha dinheiro para custear as suas idas ao templo, os seus sacrifícios, e tinha um povo de maioria pobre, uma grande maioria, que era pisada por essa gente aqui, que era espezinhada por esse pessoal que era mais nobre, né? E esse pessoal era visto como maldito, como ralé, como gente que não tinha fé direito. Então Jesus, diante disso, né, ele próprio estava sendo espezinhado pelo pessoal aqui de cima, porque ele se fez membro do pessoal daqui de baixo, né? Diante dessa situação, ele conta essa parábola do pai que tinha 2 filhos. Os 2 filhos são convidados para trabalhar na vinha.
Os 2 filhos, portanto, são chamados para entrar no reino de Deus, nesse reino de misericórdia, de bondade, nesse reino em que o maior é aquele que serve, nesse reino em que os valores maiores são esses, os valores de Jesus. Não é o valor do dinheiro, não é o valor do poder. Esses valores são absolutamente irrelevantes para Jesus. Então, tanto quem está aqui em cima, os que se achavam os bambambãs, como os que estão aqui embaixo, essas 2 classes de pessoas estão representadas nesses 2 filhos da parábola. E os 2 são convidados, tanto quem está aqui em cima como está aqui embaixo são convidados a entrar no reino. E aí a gente tem 2 respostas diferentes, 2 atitudes, 2 posturas diferentes ao convite do Pai para que entrem no reino. Um filho diz sim, Senhor, mas não entra. E o outro filho diz não quero, mas entra. O que isso significa? Essa classe que posava de santa, de rica, daquela coisa arada toda, por fora, quem via eles no templo, via eles discutindo a palavra de Deus no pórtico de Salomão, via eles com trechos da palavra de Deus pendurados no corpo, sentando nos primeiros lugares das sinagogas, aquilo tudo que Jesus denuncia uns capítulos para frente, Mateus 23, né? Quem via esse povo muito piedoso achava, esses sim, dizem sim para Deus, né? Mas por dentro, a vida deles não era exemplo para ninguém, né? Só o fato de estarem enriquecendo e pisando nos mais pobres já era uma clara demonstração de que eles não estavam entrando no reino de Deus. É como diz o povo, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então esse pessoal, quem via de fora, achava que eram justos, que eram bons, mas por dentro não eram. Tanto é verdade isso que vira e mexe Jesus, quando vai brigar com os fariseus, brigar entre aspas, né? Tem alguma discussão com eles, Jesus os chama de hipócritas, fingidos, né? Falam da boca para fora de Deus, mas por dentro estão cheios de podridão, né? É bom lembrar que Jesus mesmo diz de outra passagem do Evangelho: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Esses diziam Senhor, Senhor, não saíam do templo, mas para valores do reino de Deus, para os valores da vontade de Deus, como humildade, misericórdia, isso eles não faziam. Então diziam sim, mas não iam trabalhar na vinha, certo? Ao passo que esses aqui de baixo, o povo pobre, o povo que não conseguia ir direito lá para Jerusalém para fazer os sacrifícios todos que precisavam, as prostitutas, os cobradores de impostos, esses à primeira vista estão dizendo não para Deus. À primeira vista era um pessoal que não era bem de igreja, à primeira vista era um pessoal que não era tão santo. Mas quando veio o convite para o reino de Deus, que quem fez o primeiro convite foi João Batista, preparando os caminhos, né? E aí Jesus vem e completa a proposta. Quando chegou a eles o convite, muito embora parecesse, à primeira vista, que eles estavam dizendo não para Deus por causa da vida que levavam, quando Jesus e João Batista apresentaram esse novo mundo possível para eles, eles se encantaram com essa proposta, porque entenderam que Deus não estava bravo com eles por eles serem pobres ou por não estarem conseguindo cumprir todas as prescrições da religião. Deus os amava mesmo assim. E isso foi uma boa notícia para eles. Evangelho significa justamente isso, boa notícia. Que boa notícia porque Deus não está contra a gente, Deus não está bravo com a gente, Deus nos ama. Então eles, que a princípio pode parecer que não, diziam não para Deus, sim, entraram para trabalhar na vinha. Então aqui tem algumas lições que eu acho que a gente evidentemente poderia tirar. A primeira é, nem tudo que parece nem tudo que brilha ouro, né? Eu perguntei no início, será que quem está na igreja, pelo fato de estar na igreja, já significa que esteja salvo, que seja santo? Nem sempre. A gente pode encontrar gente, sim, muito honrada, muito direita,
e tem muita gente mesmo, né? Mas você vai encontrar também gente que usa da fé dos outros para se enriquecer, usa da fé dos outros para fazer barbaridades, né? Como a gente vai encontrar gente que está fora da igreja, que pode ser ruim mesmo, porque não tem valor nenhum ligado ao evangelho, mas você vai encontrar gente boa também. Então, não é o lugar que a pessoa está que vai dizer a honradez dela, né? Mas a sua capacidade de abraçar os valores do reino e tentar identificar sua vida com a vida de Jesus Cristo. A parábola fala desses dois filhos, mas eu ouso dizer que tem um terceiro filho que está implícito na história, né? É o filho Jesus. Se por um lado tinha um filho que disse que sim, mas não foi trabalhar, e teve um filho que disse que não, mas foi trabalhar, tem o filho Jesus que diz que vai trabalhar e trabalha mesmo, né? Entrega a vida, dá a vida. Talvez a gente possa pensar, ao ver a história desses dois filhos, qual deles somos nós, ou pensa nos outros, né? Mas eu acho que todos nós somos os três filhos. Tem momentos em que a gente parece ser bonzinho, parece que está sendo piedoso, parece que está sendo de Deus, mas por dentro não está sendo exatamente de Deus. Tem outros interesses que nos movem. Às vezes pode ser que tem atitudes nossas que os outros interpretem como sendo levianas, como sendo pouco religiosas, mas por dentro Deus sabe das nossas motivações e sabe que a gente está tentando buscar a vontade dele. E tem ocasiões em que a gente parece estar sendo bom e está sendo bom mesmo, né? Temos os três filhos dentro de nós. Eu acho que o mais importante nessa história, e com isso eu vou terminando, é nós termos muita consciência de irmos além das aparências, né? Aprendemos com a situação dos fariseus do tempo de Jesus. Eles se achavam santos, achavam que tinham respostas para tudo, achavam que estavam bons. E por não aceitarem a proposta de Jesus Cristo, desse moço pobre da Galileia, acabaram se perdendo, né? Não importa o quanto tempo nós estejamos nessa caminhada de igreja. Tem gente que está há 40, 50 anos, é membro de tudo que é pastoral. Às vezes é padre, às vezes é bispo. Mas será que não tem nada que a gente não precisa converter? O problema dos fariseus é que eles achavam que não. Estavam perfeitos, não precisavam mudar nada. Há que se aprender com o erro deles. Ninguém é tão santo que não precisa se converter nunca. E há que se aprender também com as prostitutas e os cobradores de impostos. Não é que Jesus esteja dizendo que eles estejam certos de agirem como estavam agindo. Mas o que estava certo neles foi a capacidade de ouvir Jesus e tentar mudar de vida. E aceitar que Deus os amava. É isso que Jesus elogia neles e por isso que Jesus fala que eles entram primeiro no reino de Deus. Né? Eles entram primeiro porque aceitaram que precisavam converter alguma coisa neles. Ao passo que os fariseus não aceitavam que tinha. Para eles estavam certíssimos, né? Então acho que essa reflexão caberia para nós. Ninguém é perfeito, ninguém está plenamente acabado. Estamos em processo, estamos sempre aprendendo. E não é o fato de a gente estar na igreja que significa que a gente já está com tudo certo, né? Que o Evangelho nos ajude a crescer nessa compreensão, de a gente sempre mais aprender, sempre mais caminhar e sempre mais melhorando. É isso. Desejo a você uma excelente semana e vamos seguindo nesse caminho de tentar sempre melhorar para chegarmos um dia a viver o reino de Deus já aqui na Terra. Abraço, até semana que vem.